Ok, gente, mas qual que é a relação desse período, dessa volta completa, esse cálculo, com a revolução do planeta, com a distância? Bom, essa relação entre essas três coisinhas, aliás, entre o período e a distância, ela está revelando que quanto mais distante o planeta estiver do Sol, maior será o tempo da revolução, maior será o tempo para ele dar a volta. Então, todos os planetas do nosso sistema têm uma relação muito próxima de 1. Ou seja, o resultado do cálculo dessa fórmula de período sobre raio vai ser próximo a 1. Isso mostra a elipse. Né? Por exemplo, Mercúrio. É bem tranquilo fazer esse cálculo. Você pega o valor de Mercúrio, que é o raio é elevado a quantos? 3, né? Você pega esse valor elevado a 3 e esse valor elevado ao quadrado, você vai ter 1.002. A mesma coisa aqui, né? Lembrando, ó, de novo, só para lembrar a fórmula do tempo, né? O que era constante, né? Constante é T sobre R, né? O T é elevado, é o período, né? É o quadrado, e o R é o 3. Então, se eu pego todos esses valores, claro, um por um, né? E elevo a 3, e todos os valores de períodos de cada planeta e elevo a 2, eu vou sempre ter o valor muito próximo a 1. Muito, mas muito próximo a 1. Porque olha lá, 1,002 no caso de Mercúrio, 1 exato com a Terra, 1 exato para Marte, Júpiter 0,999. Olha Saturno, igualzinho, né? Saturno, Terra e Marte tem igual, Netuno também. Então ele está mostrando que naquele elipse com o Sol aqui e qualquer planeta, seja a Terra, qualquer órbita na verdade, né? Qualquer planeta em órbita, aqui vamos supor que é a Terra, aqui Netuno, todos esses planetas em volta do Sol vão ter uma revolução, um período de revolução, né? Uma relação de constante igual. Por isso que chama de constante, né? Que é constante, repete várias vezes. Tá, mas na ciência ninguém faz sozinho. Os conhecimentos de Kepler findaram quando ele morreu, né? Ele não produziu mais nada depois de morto. Quem vem depois? Isaac Newton, que vai propor a resposta para aquilo que Kepler não sabia, né? Lembra que Kepler falou assim: o que seria que explicaria essa diferença de velocidade, né? Bom, Newton vai usar os conhecimentos de Kepler para desenvolver a sua lei, propor, né, a sua lei da gravitação, que é o assunto central da aula, né? Lembra que eu falei? Assunto da aula sério, assunto lei da gravitação. Então vamos dizer que Isaac Newton falou assim para Kepler: muito obrigado, meu amigo. E Kepler respondeu: por nada, Newton, né? Vou morrer aqui agora em paz. Bom, não foi bem assim, mas enfim. Então faltou algo, né? Kepler deixou bem claro que essa descrição cinemática do sistema solar precisava de algo para explicar esse movimento. Do ponto de vista dinâmico, a lei de Kepler não diz que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas. Então, essa força que obriga ele a se mover em volta não tem explicação. Mas, como eu disse para vocês, a suspeita dele era magnetismo, certo? Newton fala assim: peraí, deixa comigo que eu tenho explicação por isso. Pode morrer em paz, Kepler, sua hora tá chegando. Ele propõe a explicação para essa influência na órbita, que é a lei de gravitação universal. Ele propõe na sua obra, que é chamada de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, proposta, né, em 1687, ele traz o tópico lei da gravitação do universo. E aí ele mostra pela essa lei, né, como o movimento da Lua, com base em 3 leis da dinâmica e os fundamentos de Kepler, podem ser explicados pela gravidade. Então, como Newton chegou a essa ideia? Bom, todo mundo fica pensando, né, na maçã, né? A famosa maçã, que a gente já vai falar dela. Mas sempre fala de Newton, lembra da maçã. Existem 2 ideias de que Newton chegou à ideia da gravitação. A primeira,
né? Essas ideias, tá, gente, elas são difundidas na literatura, ou seja, entre os cientistas, nos livros científicos, nas histórias, né? Mas como ele chegou a essa lei de gravitação universal? A primeira ideia é que Newton teria desenvolvido a lei da gravitação quase que por completo durante 65 e 66, mas só publicou em 87, olha só, 20 anos depois. Então acredita-se que ele estava lá falando, realmente, será que eu vou publicar isso? E a outra é que ele realmente é baseado nas leis de Kepler, né? Ele sustentou a lei dele, deduzida a partir da lei de Kepler. Então tem essas duas historinhas aí. Mas e essa maçã, a maçã mais famosa da ciência, né? Tá lá o Newton sentado, de repente cai uma maçã na cabeça dele e ele fala, ah, gravidade! Não, não é assim. Não é bem assim. Muitas descobertas realmente aconteceram por coisas mirabolantes, né? Mas a teoria da gravidade foi formulada depois que a maçã teria caído pela cabeça de Newton. Claro, não foi a maçã que deu a ideia para ele, já estava pensando nisso. Foi o start. Lembra que tem uma teoria que diz que ele já tinha essa ideia entre 65 e 66? Seria que ele já tinha essa ideia, a maçã caiu na cabeça e ele, pum, tem alguma coisa aí. Pelo menos é o que a história conta. Na realidade, acredita que seja só um boato, né? Mas que a história é interessante, né? De uma maçã cair, você tem uma ideia que aí, ó, 1600, né? Mais de 400 anos depois a gente fala sobre gravidade. Bom, além dos boatos, o que Newton trouxe? Analisando o movimento dos planetas, Newton apresentou a explicação, o qual mostrava que esse movimento era baseado numa atração entre corpos, ou seja, planetas. Então, o movimento das órbitas é baseado em gravidade. O Sol atrai o planeta, a Terra atrai a Lua, a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela, meteoros, meteoritos, etc. E aí há como se fosse um equilíbrio, né, entre forças gravitacionais que mantém esse movimento dos corpos celestes. Essa é a combinação, que a compilação, a reunião de todos os conceitos de Newton. Nós vamos falar sobre 3 conceitos chaves para finalizar nossa aula, eu prometo, na próxima parte do vídeo. Espero você lá. Tá cansado? Descansa um pouquinho, toma uma água e volta, hein?